Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e eu espero que vocês estejam prontos para mais uma reflexão teológica. A dificuldade de pregar em texto conhecido, né? Aqui é um texto conhecido. E a galera já talvez tenha escutado demais esse mesmo texto. Mas cá estou eu. Mateus capítulo 7, do 1 ao 6. Mateus 7, do 1 ao 6. E como de costume, quando eu tenho criatividade eu gosto de usá-la, né? E hoje novamente eu tive, graças ao Pai. E o título hoje desse pequeno estudo é O Júri, o Juiz e o Justo. E vamos pintar um cenário de um julgamento, certo? Geralmente, pelo que me consta, né, pelo que eu vejo aí nos filmes, todo julgamento tem pelo menos um júri, um juiz e um acusado, né, que é o réu. Pelo menos é o que eu vejo aí nos filmes. Não sei se na realidade condiz assim. Vamos ficar então só com esses três elementos: o júri, o juiz e o réu. Neste nosso cenário, né, vamos pensar assim: uma hora nós seremos o júri, outra hora nós seremos o réu, né, cada um especificamente. Uma hora nós somos aqueles que estão acusando, outra hora nós somos aqueles que estão recebendo a acusação. Cometemos um crime, né, e aqui ao mesmo tempo somos aquele que está condenando quem cometeu o crime. E eu espero aqui que vocês estejam me entendendo, que não tenha parecido muito dark, sabe? Nessa analogia que eu estou fazendo, nós somos ao mesmo tempo o júri e nós somos ao mesmo tempo aquele que está sendo condenado, nós também somos o réu. Somos culpados, certo? Nós cometemos um crime e somos culpados. Estamos diante do júri. Nesta hora o juiz entra na sala, aquele decoro todo, todos se levantam, aquele silêncio paira no ar, o juiz se senta e todos então se sentamos. Como não temos aqui advogado nesta analogia, o júri então se levanta, ou alguém do júri se levanta, e declara a nossa sentença: culpados. Somos culpados. Essa é a verdade da coisa. O juiz, no entanto, sabe que todos do júri também são culpados de crimes semelhantes. Logo, o juiz passa a declarar ao júri. E é exatamente o texto que nós vamos ler. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Aqui temos uma sentença central, que é o versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Esta é a sentença central da trama toda, e é que
é o que Jesus vai pegar e vai trabalhar no restante dos versículos. E aqui, no caso, é o que o juiz sentenciou o júri. O que é que o juiz ele não quis dizer? O juiz ele não proibiu todo e qualquer tipo de julgamento. Existem julgamentos corretos e necessários a serem feitos. Nós vamos conferir agora alguns textos. O texto de João, por exemplo, João capítulo 7, o versículo 24, Jesus ali falando com os fariseus também, e ele diz no versículo 24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quando a gente vai para Gálatas capítulo 6, o versículo 1 também, o que Paulo lá está falando é o seguinte, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos de 1 a 5, também vão falar um pouco de um julgamento que é necessário ser feito. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? O que Paulo aqui se admira é, será que não tem entre vocês alguém capaz de julgar? Então, aquele clichê não é verdade, né? De pegarem esse texto e dizer, não julgueis. Todos esses textos falam de um julgamento que deve ocorrer, certo? Todos esses textos falam que em João 7, 24, vocês devem julgar segundo a reta justiça. Em Gálatas 6, é necessário que aqueles que são espirituais restaurem ali o irmão com mansidão e tendo cuidado para também não cair. E 1 Coríntios aqui que a gente acabou de ler, 6, do 1 ao 5, falando que a gente vai julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos, e é necessário também que dentro da igreja, nas causas mínimas, tenham pessoas capazes de julgar. E não é só questão de quando existe perfeição da parte do júri, certo? Não é somente quando eu vou julgar alguém só quando eu estiver sendo perfeito. Se fosse assim, não haveria esses textos, porque ninguém é perfeito. O problema está e aqui a gente entra na questão de que o que é que foi que o juiz disse. O problema do júri está em julgar o réu em algo que eles mesmos estão cometendo. O juiz condena a hipocrisia do júri, simplesmente. Então, prontamente condenarem o réu. É isso que o juiz condena o júri. Vocês estão condenando o réu tão prontamente, mas vocês não estão olhando para si próprios. À luz de Romanos 2, o versículo 1, que diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. A gente pode então entender um pouco mais o que é que está acontecendo. O júri está condenando o réu, mas ao mesmo tempo tem cometido os mesmos delitos, ou até piores, vamos dizer assim. Para sermos ainda mais fiéis ao texto de Mateus 7, muito provavelmente Jesus está condenando as práticas de julgamento hipócrita que os fariseus faziam contra
os que não eram fariseus. Nós vemos isso aqui direto nos evangelhos, Jesus reclamando ou falando contra os fariseus por eles serem uma coisa, demonstrarem ser alguma coisa e não são, condenarem as pessoas que não são do tipo deles e mesmo assim eles mesmos caindo nos mesmos erros e até mesmo piores. Eles se julgavam como sendo os mais corretos e os mais santos. E possivelmente, né, isso com base lá em Lucas 9, do 51 a 56, quando Jesus vai aos samaritanos, os samaritanos não aceitam a Jesus, e o que acontece é que 2 discípulos falam para Jesus, o Senhor não quer que a gente rogue a Deus dos céus para que caia fogo do céu e destrua esses homens? Então, possivelmente, os seus discípulos também passavam por momentos que o seu ego estava muito elevado, né? Pensando também que eram superiores a todos os outros. Por quê? Porque estavam andando com Jesus. É aquela máxima que eu sempre escutava na primeira igreja que eu fiz parte. Sempre escutava nos cultos de virada de ano. Vocês estão escutando esses fogos, vocês estão sentindo esse cheiro de pólvora, imagine lá no inferno, não sei o que, nós somos melhores do que estes que estamos aqui desfrutando da paz do Senhor na virada de ano. Será que somos melhores do que estes ímpios? Temos condenados ímpios, o problema é que nós temos caído no mesmo canto, no mesmo pecado, até mesmo piores. De acordo com Agostinho, quando não sabemos as intenções que estão por trás das ações de uma pessoa, devemos então interpretá-las da melhor forma. E como somos rápidos em condenar nossos irmãos sem nem antes ter ideia do que de fato aconteceu. É necessário que nós interpretemos essas ações dos nossos irmãos da melhor forma possível. Eu não sei o que levou certa pessoa a cometer certo ato. Então, vamos pensar. Vamos analisar corretamente. Não vamos tecer um juízo temerário e que muito possivelmente esse júri tenha cometido. E é por isso que o juiz o condena. Os versos seguintes, verso 2 até o 6, trazem explicações para esta sentença central que o juiz fez. Nosso segundo ponto é a explicação número 1. O versículo 2 diz o seguinte: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. A forma, ou em outras traduções, o critério, o juízo, o modo, ou seja, a maneira com que julgamos alguém, também seremos julgados. O juiz não poupará o júri impenitente. O modo severo com que o júri condenou o réu será o mesmo modo com que o juiz condenará o júri. Logo em seguida, ele fala a medida que usarem também será usada para medir vocês. Na NVT, se eu não estou enganado, fala o padrão de medida que vocês usarem será também usado para vocês. Então, o padrão de medida com que o júri usou contra o réu é o mesmo padrão que está sendo utilizado pelo juiz contra o júri. Para sermos mais fiéis ao texto, possivelmente Jesus aqui ele está se referindo ou está utilizando sua experiência na carpintaria. A forma ou o critério poderia ser feita uma analogia com o instrumento que seria usado para medir algo. Seria com a régua, com a trena, com pedrinhas. Então, esse instrumento, esta forma que foi utilizada para poder medir alguma coisa, também seria utilizada para poder medir todo o resto. Se o júri utilizou um certo artifício para poder julgar o réu, esse mesmo artifício seria usado pelo juiz para poder condenar o júri. E a medida aqui poderia ser comparada à própria
medida em si. Exemplo, se foi 3, 30 ou até mesmo 300 centímetros. A medida com que é usada também, a medida que será usada pelo júri também é usada pelo juiz contra o júri. A explicação número 2, dos versos 3 ao 5, diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. De acordo com Romanos 2, o versículo 1, que a gente já leu, né? Que fala de se a gente está condenando e a gente acaba caindo no mesmo pecado que a gente está condenando o outro irmão. A sentença do juiz se torna ainda mais vívida, né, de acordo com isso que a gente leu em Romanos. Se o júri, e aqui lembrando, o júri somos eu e você. O júri somos eu e vocês. Então, se o júri tem cometido o mesmo crime, o mesmo pecado que o réu cometeu, por que eles, ou melhor dizendo, por que nós não reparamos no próprio crime ou no próprio pecado? Porque nós tão prontamente olhamos para o erro e o pecado do réu sem antes nos analisarmos. Porque nós olhamos o pecado do nosso irmão se nós próprios não analisamos se nós não temos cometido o mesmo pecado. Note que esta pergunta aqui do juiz, no caso do que Jesus está dizendo, não é uma pergunta de admiração. Tipo assim, por que vocês não estão fazendo isso? Por que vocês não estão olhando os pecados de vocês? Não, essa não é uma pergunta de admiração. Essa é uma pergunta de condenação, se é que isso existe. Essa é uma pergunta de condenação, que Jesus está olhando para esses ouvintes e falando é o seguinte: por que vocês estão olhando o pecado deles se vocês estão cometendo a mesma coisa ou até mesmo algo pior? Vocês são condenáveis por isso. O juiz, ele deu uma sentença e explica que eles não estão usando a forma e o padrão de medida que eles mesmos usaram para condenar o réu. Eles usaram um padrão de medida para poder condenar o réu, mas eles mesmos não usaram esse mesmo padrão para poder falar de si. Quando nós julgamos alguém, a gente usa um padrão muito elevado. A gente fala, olha, você tem que cumprir isso, não sei o quê. Mas quando nós caímos nesse mesmo erro, parece que o padrão não se aplica. Parece que a gente fica só no, não, mas inventa 1001 desculpas. A hipocrisia do júri, né, e consequentemente a nossa hipocrisia, está no fato de usarmos o padrão no réu, mas não usarmos o mesmo padrão em nós mesmos. O juiz não condena o júri por ter julgado o réu, que é verdadeiramente culpado. O juiz aqui ele não está condenando o simples fato de julgar, porque o réu é culpado. Aquele que você condena, talvez, né, na maioria das vezes, possivelmente, é culpado. Então, o que é que o juiz está realmente condenando no júri? É o julgamento mal, o julgamento mal feito, mal executado. Por serem hipócritas, seriam também condenados ao mesmo crime. Se eles mesmos se julgassem e se avaliassem com base não no seu padrão, porque o seu padrão é falho, o nosso padrão é falho. Se a gente for analisar os outros pelo nosso padrão, talvez a gente chegue e pense, olha, ele merece alguma coisa. Mas se nós analisarmos pelo padrão do próprio juiz, segundo o que a gente leu lá em João 7:24, pela reta justiça, aí sim, nós não cairíamos no mesmo crime. Até porque nós mesmos nos analisaríamos pela reta justiça. E então não cometeríamos
esse julgamento temerário. E para a gente ser um pouco mais fiel ao texto, Jesus faz novamente menção aqui à sua experiência na carpintaria. Se nós temos, o que Jesus fala, se nós temos uma trave ou uma viga de madeira no olho, isso aqui é uma hipérbole, uma viga de madeira gigantesca. Se a gente tem uma viga de madeira gigantesca no nosso olho, e essa viga de madeira no nosso olho, que é grande, eu já disse, se ela tá no nosso olho, isso aí incomoda pra caramba. Agora, se a gente tem uma viga dessa no nosso olho que incomoda muito, por que a gente se preocupa com um mero cisco, uma mera poeira no olho do nosso irmão e que não está nem no nosso, e não está nem incomodando a gente? Enquanto temos uma viga gigantesca no nosso olho. É isso que o juiz condena, o júri. É porque eles têm caído em pecados por vezes maiores do que o réu. E eles não tiveram por misericórdia e não usaram uma forma mais mansa, como a gente viu em Gálatas 6, de resgatar o irmão com mansidão. Não foi utilizado essa forma de mansidão, de cuidado, de querer realmente que a pessoa venha e se arrependa daquilo que cometeu. Não, a gente foi logo metendo o cacete e não estava nem aí. Sendo que nós mesmos temos cometido o mesmo erro. O juiz, portanto, condena tanto o réu, que é culpado de fato, ele cometeu o pecado, ele é culpado, não tem para onde correr. Mas ele também condena o júri por esse julgamento mal feito. E para encerrar aqui a fala do juiz e o juiz bater o martelo, o juiz então se volta para ambos, o júri e o réu, e fala o nosso terceiro ponto da preciosidade do julgamento, citando 3 coisas: os cães, os porcos e as pérolas, que são as coisas sagradas também aí no texto. Então a terceira explicação é a preciosidade do julgamento. Versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que são esses cães aí? Os cães, e é o que também aparece lá em Apocalipse, que não entrariam os cães no reino de Deus, O que são esses cães? Os cães são, para os judeus, os judeus consideravam os cães muito impuros, por eles comerem comida do lixo e tal. E eles usavam esse termo, cães, para descrever aqueles que estavam separados ou eram inimigos da comunidade da aliança de Israel. E aí a gente já pode entender um pouco lá o texto de Apocalipse, abrindo aqui um parêntese. Quando ele fala que os cães não herdarão o reino dos céus, é falando dessa separação. Se o cara está separado da aliança com Deus, não herda mesmo. Então, voltando aqui para o nosso texto, esses são os cães. E os porcos, os judeus também rejeitavam os porcos por estes serem também considerados impuros. Fazendo uma análise mais gramatical aqui do texto, ele diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. O sagrado e as pérolas fazem esse mesmo esse paralelismo, vamos dizer assim. E ele continua: caso contrário, estes quem? Os porcos as pisarão, e aqueles, se referindo aos cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. E o terceiro elemento, eu já falei dos cães, dos porcos, e o terceiro elemento, as pérolas, ou aquilo que é sagrado aí no texto também. O julgamento do juiz é uma pérola de grande valor. É aquilo que se tem de mais santo. A lei do juiz não deveria ser desperdiçada com os cães, que não querem ser domados.
Os cães olham para esse julgamento do júri e simplesmente voltam-se contra o próprio júri, por mais que o júri tenha usado a reta justiça para condenar. Os cães não querem saber, eles não querem ser domados, eles não querem se arrepender, eles não querem mudar, eles estão separados e são inimigos, não querem voltar atrás. E igualmente os porcos eles desprezam a preciosidade das pérolas, eles não estão nem aí e acabam pisando nas pérolas porque acham que é coisa sem valor. E como temos, infelizmente, dentro das nossas próprias igrejas, pessoas que são consideradas cães e porcos, nesse sentido aí desse texto. Porque muitos estão ouvindo, e a partir do momento que um pastor, um irmão acaba de falar, eles se voltam contra o próprio irmão. E começam a mexer muitas coisas para poder atacar o próprio irmão que falou. Outros ouvem e caem no comodismo, como se não fosse mais tão precioso assim estas pérolas. O fato é que, sim, o julgamento feito corretamente é aquilo que é sagrado, é aquilo que é considerado como pérolas. O julgamento então se encerra, o juiz se levanta, bate o martelo, condena ambos e sai da sala. Só que a nossa mensagem ainda não acabou. Nós temos ainda 3 pontos a serem tratados. Primeiro, e aqui vem as aplicações, certo? Primeiro é a revelação do mistério, ou quem é o juiz. Quem é o juiz? A quem Jesus se refere ao dizer, no versículo 1 ainda, não julguem para que vocês não sejam julgados. Isso aqui, vocês podem já saber a resposta, e eu descobri hoje. Sério. Eu analisava esse texto e pensava, se eu julgar o meu irmão também vai me julgar. Era essa a minha concepção desse texto. A questão é que não é isso. Quem é que vai julgar? E a NTLH ela já responde isso aí, né? Porque a NTLH ela não é meio que uma tradução, ela é uma paráfrase, então já existiu aí o elemento de interpretação. E o que aconteceu na NTLH fala exatamente que não julgue, porque para que vocês não sejam julgados por Deus, no versículo 1. Não julgueis para que vocês não sejam julgados por Deus. É Ele quem vai nos julgar. É a Ele que nós vamos bater de frente. Quando o júri condenou o réu com uma medida, com uma forma errada, não foi o réu que voltou-se contra o júri, mas sim o juiz. Deus, o juiz, Ele é o juiz, Ele sonda os nossos corações. É dele a lei que nos julga. E é Ele quem vai voltar-se contra nós se nós tomarmos uma atitude de julgamento errado, com uma forma e com uma medida errada, equivocada. Se nós analisarmos somente pelos nossos padrões, ai de nós. Então, se a gente começar a julgar os nossos irmãos de uma forma e de uma maneira diferente, uma maneira e uma forma que não equivalem à reta justiça, nós estamos correndo um sério risco de sermos julgados pelo próprio Deus. Segunda coisa, segunda aplicação, ou a segundo ponto para ser tratado ainda para a gente acabar, é a lei. A lei é o instrumento de Deus para mostrar que temos pecado, que temos caído em pecado. Ela nos aponta para fora de nós mesmos. Ela nos diz que nós não prestamos. Ela nos diz que nós somos inúteis. Ela nos diz que tudo que a gente faz é pecado. Que se a gente tentar obedecer toda a lei, vai ter um pedacinho da lei que a gente vai cair. E de acordo com Paulo lá em Gálatas, se a gente quebrou um pedaço, a gente quebrou tudo. Não foi só uma partezinha. Foi tudo. A lei nos mostra que temos falhado miseravelmente em querermos ser justos aos nossos próprios olhos. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o terceiro e último ponto, a terceira e última aplicação é o Evangelho. O Evangelho é o instrumento de Deus para nos justificar. E aqui reside o justo do título. Nós vimos quem era o juiz, nós vimos quem era o júri e, por último, o justo. O justo é Jesus, não nós. Nós não conseguimos julgar o outro e termos a total capacidade, a total perfeição do outro não achar em nós, ou de Deus não achar em nós nenhum pecado a também ser combatido. É por isso que nós não devemos julgar o outro simplesmente da forma ou da maneira que a gente quer, que a gente pensa. E esse texto foi muito, muito, muito forte para mim. Quem me conhece assim muito sabe disso. Às vezes sou crítico demais e uso uma forma muito errada de poder falar. Então, Deus utilizou exatamente esse texto para poder falar comigo novamente. Um texto conhecido. Comecei dizendo que era difícil pregar em texto conhecido. Mas um texto conhecido trouxe então à tona que eu não me basto. Parece que isso é normal, né? Mas é natural saber. Mas é isso. Eu não me basto, eu não consigo ser perfeito. E por eu não ser perfeito, eu não vou conseguir nunca julgar outra pessoa de tal modo que Deus olhe para mim e diga assim: você não tem mais pecado. Por isso que eu tenho que julgar pela reta justiça. Eu tenho que julgar com mansidão. Eu tenho que julgar com amor para com aquele irmão e ele venha a se arrepender. Porque o único que conseguiu nos julgar, que conseguiu nos condenar, não porque ele veio para nos condenar, mas porque já estávamos condenados e aquele que não cria nele já estava condenado, foi Jesus. Jesus é o justo, que morreu por injustos pecadores como nós, para nos salvar. E nos salvar de duas coisas, e aqui é que eu termino. Primeiro, ele nos salvou de nós mesmos. Nós não conseguimos bater essa meta, esse alvo que a lei quer, que é a perfeição. Esse alvo que Jesus falou no capítulo 5, o último versículo do capítulo 5, que ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que Jesus requer de nós é perfeição. E nós não temos isso. É por isso que ele veio e morreu por nós, para que nos livrássemos de nós mesmos. Ele nos salvou de nós mesmos. Eu sempre, quando falo isso, lembro da música da Oficina G3, Save Me From Myself. Salve-me de mim mesmo. E é exatamente isso. Salve-me de mim mesmo. E o último ponto, né? Ele nos salvou. De quem Jesus nos salvou? Do próprio Deus. Ele nos salvou do próprio Deus. E aqui é que reside o Evangelho. Quem estava irado com nós? Deus. Quem que estava irado conosco? Deus. E quem resolveu a situação de Deus estar irado conosco? O próprio Deus. Mandando seu Filho. Isso aqui está mais paradoxal do que dark. E é uma maravilha. É glorioso. Isso é magnífico. Saber que o próprio Deus, que estava irado conosco, que queria que a sua justiça fosse completa, ele envia o seu Filho para poder nos salvar. Dele mesmo. Simplesmente isso. E que nós possamos, então, agradecer a Deus que ele nos deu o seu Filho para morrer por nossos pecados e sermos salvos. Ele nos deu a pérola de grande valor. A pérola de grande valor, que é o seu santo evangelho. Que nós possamos, então, julgar os nossos irmãos a partir de agora, não com um olhar altivo, como sendo melhor do que ele. Não. Mas com realmente temor. Temor não ao teu irmão, mas temor a Deus. Porque se tu julgar de forma errada, é com Deus que tu vai se ver.
E esta foi mais uma reflexão teológica, incentivando vocês a estudarem boa teologia.